A frase que mais ouço e que carrega o maior peso emocional é: Alex, eu já passei dos 40, dos 50, para mim já é tarde demais. Existe um luto silencioso por aquele investidor que você poderia ter sido aos 20 anos, e esse arrependimento muitas vezes se torna a desculpa perfeita para você não fazer nada hoje. O sentimento de estar velho demais para economizar é uma armadilha psicológica que te mantém paralisado no erro. Nós olhamos para trás e vemos o custo de oportunidade de décadas de consumo impensado, e a dor dessa visão é tão grande que preferimos fechar os olhos para o futuro que ainda temos pela frente. Tecnicamente, o tempo é o fator mais importante nos juros compostos, mas ele não é o único. Se você perdeu o benefício de começar cedo, você ainda tem o poder de começar com mais força, mais consciência e mais recursos do que teria na juventude. Filosoficamente, a sua idade atual é o cedo de amanhã. Daqui a 10 anos, você daria tudo para ter a idade que tem hoje e a chance de recomeçar que está ignorando agora. O arrependimento é um dreno de energia. A aceitação da sua realidade atual é o primeiro passo para a mudança real. Neste vídeo, vamos desconstruir o mito de que a riqueza tem prazo de validade. Não importa se você está começando do 0 aos 50, o que importa é que o seu GPS financeiro ainda tem uma rota para a liberdade. E nós vamos traçá-la agora, focando no que você ainda pode construir. Embora o jovem de 20 anos tenha o tempo a seu favor, ele raramente possui a disciplina ou o foco necessário para não desperdiçá-lo. Você, que está começando agora com mais maturidade, possui uma arma secreta que ele não tem: a capacidade de dizer não para o supérfluo e focar no que realmente importa para o seu legado. Muitas vezes, quem começa tarde consegue aportar valores muito maiores do que quem está no início da carreira. Sua experiência profissional e sua estabilidade financeira atual permitem que você acelere o processo, recuperando em 5 anos o que um jovem impulsivo levaria 10 para construir entre erros e acertos. Tecnicamente, o seu GPS financeiro agora deve focar em eficiência. Não temos mais margem para investimentos puramente especulativos ou erros infantis. Nosso foco é em ativos geradores de fluxo de caixa e preservação de poder de compra, utilizando a inteligência estratégica para encurtar o caminho. Filosoficamente, a maturidade te dá a perspectiva de que o dinheiro é uma ferramenta de liberdade, não de status. Enquanto o jovem investe para impressionar os outros, você investe para comprar o seu tempo de volta e garantir que a sua próxima década seja vivida sob os seus próprios termos. Não se compare com quem começou aos 18. Compare-se com quem você seria se continuasse sem fazer nada. A sua vantagem é a clareza. Você sabe exatamente o que o arrependimento custa, e é esse conhecimento que vai alimentar a sua disciplina inabalável daqui para frente. Quando você começa mais tarde, não pode se dar ao luxo de caminhar sem rumo. Você precisa de engenharia reversa. Em vez de perguntar: quanto eu consigo poupar? Você deve perguntar: qual é o valor mensal que eu preciso para a minha liberdade? E trabalhar de trás para frente para alcançar esse número. Muitas pessoas travam porque tentam seguir o roteiro financeiro de um jovem de 20 anos, mas o seu GPS exige uma rota expressa. Isso significa focar na maximização do aporte e na escolha de ativos que ofereçam um fluxo de caixa imediato, permitindo que os juros compostos trabalhem sobre montantes maiores desde o primeiro dia. Tecnicamente, o foco muda da acumulação pura para a geração de renda passiva. Você precisa desaprender os hábitos que prendem as famílias ao ciclo de apenas guardar dinheiro e aprender a colocar cada real para trabalhar como um soldado em uma missão de resgate do seu futuro. Filosoficamente, a engenharia reversa é um ato de assumir a responsabilidade total pelo que resta. O tempo que passou não volta, mas a eficiência com que você usa os próximos 10 anos pode ser equivalente a 30 anos de alguém que investiu sem estratégia e sem propósito claro.
A sua aposentadoria reimaginada não é sobre parar de trabalhar, mas sobre ter a opção de nunca mais trabalhar por necessidade. Ao definir o alvo final primeiro, você transforma a ansiedade do atraso na energia da execução precisa. O tempo é curto, o que torna cada movimento muito mais valioso. A maior barreira para quem começa a economizar mais tarde não é a matemática, é o ego. Existe uma pressão invisível para que, na sua idade, você já exiba certos símbolos de sucesso: o carro do ano, a casa maior, as viagens caras. Mas se esses símbolos estão sendo comprados com o dinheiro que deveria ser sua liberdade, eles não são sucesso, são algemas. Muitas vezes você não está sem dinheiro porque ganha pouco, mas porque está financiando um estilo de vida que seus vizinhos aprovam, mas que o seu futuro amaldiçoa. Desmascarar esse mito é o ato de coragem necessário para quem quer recuperar o tempo perdido e construir uma riqueza real e inabalável. Tecnicamente, o seu GPS financeiro exige um choque de realidade no fluxo de caixa. Ao reduzir custos fixos que servem apenas para manter o status, você libera uma margem de aporte agressiva, capaz de fazer o seu patrimônio crescer em progressão geométrica nos próximos 10 anos. Filosoficamente, a verdadeira riqueza é redefinida quando você para de se importar com as narrativas financeiras tradicionais. Ser rico não é ter coisas, é ter opções. E a opção mais valiosa que você pode comprar agora é a paz de saber que seu futuro não depende mais da aprovação de terceiros ou da sorte. Ao abrir mão do supérfluo hoje, você não está se privando, você está investindo na sua soberania. A economia do menos planejamento e mais dinheiro começa quando você simplifica sua vida para amplificar seus resultados. O tempo urge e cada real liberado do mito do status é um passo a mais na sua revolução silenciosa. Muitos se lamentam pelo tempo perdido, mas esquecem do ativo inconfiscável que construíram nas últimas décadas: a sabedoria. Diferente de um jovem que ainda está testando o terreno, você já sabe ler as pessoas, entende as dinâmicas do mercado e possui uma rede de contatos que é, por si só, um gerador de oportunidades de alto nível. O seu GPS financeiro em 2026 deve apontar para onde sua experiência brilha mais. Muitas vezes, um único movimento estratégico baseado em anos de know-how pode gerar mais riqueza do que 10 anos de aportes pequenos feitos por alguém que não entende o jogo da influência e da reputação. Tecnicamente, o investimento em si mesmo nesta fase da vida deve focar na blindagem de habilidades para a nova economia. Ao unir sua maturidade com o domínio das ferramentas modernas, como a IA, você se torna um profissional imbatível, capaz de comandar salários e honorários que aceleram drasticamente sua curva de acumulação. Filosoficamente, você deve entender que a sua utilidade para o mundo é o que garante sua segurança, não o número na conta bancária. O medo de estar velho desaparece quando você percebe que a sua mente treinada é um ativo que nenhuma crise econômica ou guerra pode confiscar ou desvalorizar. A revolução silenciosa de quem começa mais tarde acontece no campo da inteligência estratégica. Você não precisa de mais 40 anos para ser rico. Você precisa de 10 anos de execução impecável, guiada por uma mente que já não se deixa enganar por promessas vazias e atalhos perigosos. Chegamos ao momento da verdade. O peso de não ter começado antes só pode ser aliviado pela determinação de nunca mais parar. O seu GPS financeiro não olha para o retrovisor. Ele calcula a rota mais eficiente a partir de onde você está exatamente agora, com toda a sua bagagem e potencial. Entenda que a construção da sua liberdade não é apenas sobre você, mas sobre o legado que você deixará. Ao desaprender os hábitos que prendem famílias ao ciclo da escassez, você está mudando não apenas o seu destino, mas o padrão financeiro de todos que virão depois de você. Tecnicamente, o primeiro passo hoje é mais importante do que 1000 passos imaginários no passado.
A riqueza redefinida começa com um único aporte consciente, uma única dívida eliminada e a decisão inabalável de que os seus próximos 10 anos serão os mais produtivos e prósperos da sua vida. Filosoficamente, o tempo não é seu inimigo. A procrastinação é. Não permita que o mito de que está velho roube o brilho da sua maturidade. Você tem a clareza, a disciplina e a urgência necessárias para realizar em uma década o que muitos não realizam em uma vida inteira de movimentos sem direção. O seu despertar começa agora. Deixe o arrependimento para quem desistiu. Para você, o futuro é um campo de oportunidades, esperando por um comandante experiente. Comente abaixo qual compromisso você assume hoje com o seu futuro. Eu estarei aqui para guiar cada passo dessa sua nova jornada. Até o próximo movimento.